Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E eu criei esse canal para trazer às pessoas consciência sobre abuso emocional narcisista. Nesse vídeo eu vou falar sobre pessoas que têm o transtorno de personalidade dependente, como se dá essa relação tóxica. A pessoa que ela tem a dependência emocional, ela acredita que ela precisa do outro, que o outro precisa cuidar dela. Ela age como se ela fosse uma criança. Porque todos nós gostamos quando alguém cuida da gente, quando alguém se preocupa conosco. Mas a pessoa que sofre de dependência emocional, ela é uma pessoa extremamente dependente. Ela acredita que ela não vive sem o outro. É como o outro é parte dela. E a pessoa que tem essa dependência emocional, quando ela está se relacionando com alguém, ela é extremamente grudenta, melosa, quer ficar junto 24 horas, quer fazer tudo junto, quer dormir e acordar junto, quer trabalhar junto dessa pessoa. Ela quer fazer tudo grudada naquela pessoa. E a pessoa dependente emocional, ela não necessariamente tem que se relacionar com uma pessoa tóxica ou narcisista. Ela pode também se relacionar com uma pessoa que não é tóxica. Mas por causa do seu trauma, por causa do seu histórico, ela se sente confortável estando em um relacionamento tóxico. Porque ela quer que o outro diga como ela tem que viver. Ela precisa depender do outro. E dentro de uma relação narcisista, é o que a pessoa narcisista busca. A pessoa dependente, a pessoa que sofre com esse padrão de comportamento, ela tem um medo extremo de separação. São pessoas extremamente submissas, que se submetem em todas as suas relações, seja no trabalho, seja em casa, seja com as suas amizades. Ela não consegue tomar decisões simples do dia a dia, como se ela deve tomar um café, se ela deve tomar um banho. São pessoas extremamente indecisas, que precisam que alguém dê opinião sobre o que ela vai vestir, se ela deve ou não ir para a academia. Ela tem dificuldade em tomar decisões simples para viver o básico da vida sem pedir uma opinião alheia. Ela sente a necessidade de pedir a opinião do outro, mesmo sem haver nenhuma necessidade. A pessoa dependente, ela precisa que o outro tome a responsabilidade pela vida dela, pelas decisões que ela deve tomar como adulto. Porque ela não confia nela mesma e ela tem dificuldade em caminhar sozinha. E essa pessoa com uma dependência emocional, ela não faz as coisas porque ela não tem motivação e energia. Ela tem. O que ela não tem é confiança em si própria. São pessoas que têm um medo extremo de abandono. Elas têm medo de ficarem sozinhas porque elas acham que não serão capazes de cuidarem de si próprias. São pessoas que, assim como a pessoa codependente, pula de um relacionamento para outro pelo medo de ficar só. Você nunca vai ver essa pessoa sozinha, porque ela não aceita a ideia de ficar sem outra pessoa. E a pessoa que tem a dependência emocional, ela tem uma preocupação ansiosa. Pelo medo de cuidar de si própria sozinha, ela morre de medo disso e ela fica pensando nisso o tempo todo. A pessoa que tem a dependência emocional dentro de uma relação com uma pessoa narcisista, ela tem uma extrema dificuldade em discernir a fase bomba de amor, ela ignora todos os sinais vermelhos, ela ignora toda a fase de desvalorização. Ela se dissocia tanto dela mesma que ela não consegue mais saber o que é dela e o que é da pessoa narcisista. Ela ignora todo o abuso porque inconscientemente ela desiste de lutar por ela mesma pelo medo de ficar só e ser abandonada. É uma pessoa que fica em um relacionamento com uma pessoa narcisista por mais tempo do que ela quer, porque ela prefere sofrer o abuso, ser maltratada, ser submissa, do que aceitar a ideia de ficar sozinha. Porque separação e medo de abandono é o que atormenta a pessoa dependente emocional. A pessoa que é dependente emocional e a pessoa que é codependente, mesmo antes delas caírem em uma relação abusiva com uma pessoa narcisista, ela já caiu pelo perfil do trauma. Pelo trauma que elas sofreram na infância. Então, o caos que elas viveram dentro de uma relação narcisista é a sua zona de conforto. Uma pessoa que sofre de dependência emocional, se ela começar a se educar sobre o que é narcisismo, se alguém próximo for alertá-la que ela está vivendo uma relação abusiva, mesmo ela vivendo essa realidade, ela tem dificuldade em enxergar. Ela não aceita.
Porque ela não consegue aceitar os fatos, ela vive em negação, para que ela não fique sozinha, para que ela não tenha que deixar aquela pessoa. A pessoa com dependência emocional, tanto quanto a pessoa narcisista, elas sofrem com uma vergonha extrema, por causa que a vergonha é uma emoção pública e, sendo público, chega a ser uma vulnerabilidade. E a pessoa dependente emocionalmente, ela é extremamente carente, extremamente dominada, engolida pela pessoa narcisista. Porque a pessoa narcisista com uma pessoa que é dependente emocionalmente, ela também tem a necessidade de sugar. Porque a pessoa narcisista, ela também não vive sem o outro. Ela precisa sugar o tempo todo. Só que a pessoa narcisista, ela não assume que ela precisa do outro. Ela se mostra que ela não precisa de ninguém. Porque é a máscara, né? Ela usa uma máscara para esconder isso. Porque precisar do outro é uma vulnerabilidade. A pessoa narcisista, ela jamais pode mostrar uma vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade para a pessoa narcisista é uma fraqueza. E como a pessoa narcisista tem as emoções completamente desreguladas, no lugar de aceitar que ela precisa do outro, ela sente raiva. Porque a pessoa narcisista jamais pode deixar que alguém saiba das fraquezas dela. Então, ela se mostra forte, confiante, mas por dentro ela não se sente nada disso. Ela tem autoestima extremamente baixa. É uma pessoa que não tem confiança nenhuma, ela não tem identidade, não tem um senso de pertencimento. A pessoa que tem uma dependência emocional, ela prefere sofrer do que pedir ajuda. A pessoa narcisista faz o mesmo. Porque a pessoa narcisista nunca está errada, nunca tem nada de errado com ela. Se alguém vai dizer para essa pessoa que é dependente emocional que ela precisa de terapia, que ela está passando por uma relação abusiva para ela buscar uma ajuda profissional, provavelmente a pessoa narcisista ou a sua própria família tóxica vai dizer: quem está colocando isso na sua cabeça? Não tem nada de errado com você, não. Você não precisa sair por aí falando com estranhos, não. Porque como a pessoa que é dependente precisa da opinião do outro, ela vai pedir opinião para as pessoas erradas, que ela acha que ela pode confiar. Então, ela é bloqueada pelas pessoas que ela acha que pode confiar para procurar a sua própria cura, procurar um tratamento. Porque a família tóxica, tanto quanto a pessoa narcisista, se beneficiam dessa pessoa que é dependente, para poderem abusarem e sugarem o quanto quiserem dessa pessoa dependente. Porque essa pessoa que é dependente emocional, ela é extremamente submissa. O que a família tóxica e a pessoa narcisista quer é manter essa pessoa como prisioneira. Elas não querem que essa pessoa se cure. Porque quem vai ser o saco de pancada? Quem vai ser a fonte de energia do vampiro? O vampiro narcisista não vai querer perder uma fonte inesgotável. Então ela é impedida pelos próprios abusadores de buscar um tratamento e curar o seu trauma. Pelo fato da pessoa que é dependente emocional sempre precisar de uma opinião alheia. Ela vai pedir opinião para as pessoas erradas. Então, ela continua no abuso aí a vida toda ou por anos, até ela curar esse trauma. A pessoa que sofre com dependência emocional, ela se torna um boneco na mão da pessoa narcisista. Pessoa submissa, fácil de controlar e de manipular, é tudo que a pessoa narcisista deseja. Pessoa que sofre com dependência emocional, ela tem medo de ser autônoma. Isso não tem nada a ver com situação financeira, isso é uma dependência emocional. Porque muitas pessoas que têm dependência emocional, muitas vezes têm um bom trabalho. Conseguem viver sozinhas, ter o seu próprio cantinho, mas elas não querem, porque elas não podem viver sozinhas. Porque na mente delas tem crenças irrealistas de que elas não viverão sem o outro. Mesmo com uma pessoa dependente, tem um trabalho bom, ela está sempre pedindo a opinião dos outros sobre tudo que ela tem que fazer. Ela não confia em si própria. A opinião do outro é mais válida do que a própria opinião dela sobre tudo que ela vai fazer na vida. Isso das coisas pequenininhas até as coisas grandes. A forma como ela move a vida depende totalmente de uma outra pessoa. E é óbvio que ela é uma presa fácil para a pessoa narcisista, porque a pessoa narcisista vai ter total controle sobre essa pessoa. A pessoa que sofre de dependência emocional, baseado no seu trauma, ela se sente segura sendo protegida por um abusador, porque provavelmente é o que ela vivenciou na sua infância. Então, a pessoa narcisista se torna o seu porto seguro, porque para ela aquilo é a zona de conforto. E o que acontece? A pessoa narcisista vai apertar todos os gatilhos dessa pessoa dependente. Vai sumir por uma semana, vai deixar essa pessoa sozinha,
vai dar perdido nessa pessoa dependente, porque ela morre de medo de ficar só. Então a pessoa narcisista vai fazer isso constantemente. Vai ficar pedindo opinião à pessoa narcisista e a pessoa narcisista vai ignorar completamente. Ela vai querer grudar na pessoa narcisista, a pessoa narcisista vai correr dela. Porque em todas as relações disfuncionais, uma vítima sempre dispara o gatilho da pessoa narcisista e a pessoa narcisista sempre vai disparar os gatilhos da vítima. Por isso que a relação se torna disfuncional e tóxica, porque é um contra-ataque o tempo todo. E como começar a tratar essa dependência emocional? A pessoa que é dependente emocional, ela vai ter que reconhecer que dentro de um certo nível é normal pedir uma opinião, depender do outro. Mas quando essa dependência paralisa a vida de uma pessoa, é onde está a patologia. Quando essa dependência faz uma pessoa dependente não buscar o que ela almeja na vida, não conseguir viver sem o outro para coisas simples, não conseguir tomar decisões para a sua vida pelo medo da solidão, pelo medo do abandono, pelo medo de controlar a própria vida. Então isso se torna patológico. Todo o processo de cura, independente do que seja, começa quando você tem a consciência do seu padrão de comportamento, da forma que você pensa e da forma que você reage. Então, estar consciente é extremamente importante. Depois você pode começar tomando decisões pequenas diárias, sem pedir uma opinião externa. Comece fazendo coisas por si só, ir para o cinema sozinho, ir para a academia sozinho, ficar em casa por uma semana sozinho, ou fazer uma viagem sozinho. Começando a ter um pouquinho de independência, mesmo que seja lentamente, vai te ajudando a se dissociar do outro. E a partir daí você vai começar a ver a diferença entre precisar de ajuda e precisar ter uma companhia sempre. Comece a passar um tempo sozinho e pare de se julgar. Porque quando você se preocupa com a opinião do outro sobre você, você está projetando os seus próprios julgamentos contra você mesmo. Se você fica confuso, sem saber quem realmente você é, sem ter um senso de identidade, você precisa começar a impor limites. Criar uma distância entre você e o outro, que provavelmente é o abusador que não te deixa se desgrudar dela. Porque você precisa saber quem você é. Faça uma lista de coisas que você gosta e de coisas que você não gosta. Comece a prestar atenção nos seus gatilhos e comece a anotá-los. Comece a prestar atenção e anotar aquilo que você não gosta que o outro faz com você. Começando a se impor e se tratando dessa forma, você começa a aprender a cuidar de você mesmo. E você vai ensinando automaticamente aos outros, principalmente os seus abusadores, como elas devem te tratar. Não se critique demais e comece a ficar confortável cometendo erros. Porque cometendo erros você desenvolve resiliência, você desenvolve confiança. Isso vai te ajudar a você tomar melhores decisões para a sua vida por si só. Comece a se perdoar por você aceitar menos do que o que você merece. E agora, como adulto, você sabe o que é melhor. Então, se você sabe o que é melhor, comece a se dar o melhor para você mesmo. O processo de cura é uma jornada que envolve nós nos abraçarmos à medida que nós nos quebramos, para que nós nos curemos e nos reconstruímos de volta. Porque a maior bênção que existe na existência humana é ser você, é ser quem realmente você nasceu para ser. Então abrace os seus defeitos e as suas qualidades e honre a sua existência, a sua própria individualidade. Porque você merece experienciar a vida da forma que você quer experienciar.